Aí começa a coçar o braço. Você não tem ideia. Hoje foi difícil. Você é à noite também. Aí em São José, né? No avião, eu não fiz tudo. Parei 2 vezes, no máximo. Boa noite! Hoje é sexta-feira, 17 de outubro de 2025, são exatamente 22 horas e 3 minutos e está no ar mais um programa aqui no seu Fala Sério Total. Hoje aqui com meu amigo Josué Coimbra, tá? E mais um episódio aqui do nossa programação de sexta, que é a geopolítica e economia. Muito bem, nós vamos voltar para o tema Argentina, tá? Mas hoje por uma outra perspectiva, tá? Porque é importante a gente fazer uma análise a partir da liberação dos valores que os Estados Unidos fez com relação ao governo argentino. Bom, muito bem, Josué, seja bem-vindo, tá? E vamos começar aqui com um swap de 40 bilhões de dólares, tá? Bom, os Estados Unidos injetou ali os seus 40 bilhões de dólares, tá? Através ali dos swaps cambiais. Tá? Swaps são contratos. Vou pedir até para você explicar melhor para a nossa audiência o que são os swaps, tá? Agora a questão é, para quem não é da área econômica, você pode, então, fazer essa explicação de forma simples, tá? Justamente para que a gente possa facilitar a explicação desde o início do vídeo. Tá, olá Ricardo, olá convidados, a galera que está assistindo, o pessoal que vai chegar amanhã ou depois, enfim, eu acho que a Argentina é importante contextualizarmos o que está acontecendo, porque senão você só falar por falar, eu acho que acaba ficando pior ainda do que, o que é um swap? Tá, vou falar, obviamente, mas eu acredito que é importante pensarmos em soluções, não só a questão de eu fazer a crítica ou simplesmente de fazer um comentário aleatório de repente. Ok. A questão da Argentina... como havíamos dito, acho que é importante, quem está chegando agora, e a minha câmera está mexendo, quem está chegando agora, é importante dar uma olhada no último episódio que nós fizemos na semana passada, porque lá nós explicamos exatamente o que aconteceu. E o que acontece, na verdade, né? A Argentina, eu ia falar China. A Argentina, ela passa por um momento super delicado. Aliás, ela vem passando ao longo dos anos, não só por um momento, mas por vários momentos extremamente delicados, assim como o Brasil passou por situações semelhantes à Argentina, só que o Brasil, lá atrás, optamos por um caminho que a Argentina optou por outra via, que foi a criação do Plano Real. E na minha avaliação, hoje, e eu já falei para você que daqui a pouco a galera da Argentina vai me ligar aqui para ser ministro da economia deles e a gente vai gravar toda sexta-feira direto da Casa Rosada lá em Buenos Aires. Mas o que acontece, Ricardo? Não adianta nada você tomar crédito, é a mesma coisa. Você imagina na sua casa que você está quebrado, endividado, e aí o banco vira e fala, Ricardo, vou te ajudar a sair do vermelho, não sei o que, lá.
Só que assim, o banco vai lá, te dá, sei lá, 300 mil, você não corta gastos, você não organiza suas finanças, você não faz nada. Você pega o dinheiro e continua naquela ciranda maluca. Então, qual que é o problema da Argentina hoje? É um problema fiscal, eles precisam cortar muito gasto ainda, embora eu tô falando que precisa cortar gastos, mas assim, eu ainda sou favorável, e parece e é uma contradição, porque eu falo para você cortar gastos, mas eu vou falar para você daqui a pouco que a Argentina precisa incentivar a indústria dela, que é aquela conversa que nós tivemos semana retrasada talvez, onde nós falávamos que dentro do liberalismo é muito bom você não ter investimento algum estatal. No entanto, nos países em que eles nos determinam, né, porque geralmente é uma determinação, que temos que seguir essa cartilha, eles fazem o oposto. Você vai a Nova York e o trem é público. Aqui em São Paulo nós temos uma distribuidora de energia elétrica que é uma companhia estatal italiana. Você vai à França, o trem também é público. E aí aqui em São Paulo nós estamos privatizando a água, a energia já foi privatizada, daqui a pouco quer Petrobras, Correio vive nessa coisa de vamos vender, vamos vender, vamos vender. E a Argentina, ela é um case para o Brasil sobre o que não fazer rumo à falência, mas a pauta é a Argentina. Então, o que acontece? Muita gente pode até achar que eu estou um pouco louco, mas eu acredito que a Argentina, eles precisam urgente criar uma espécie de plano real deles, porque você vê o Milei falando muito dessa coisa de paridade cambial do peso com o dólar. E essa medida, ela já foi realizada no passado com o Domingo Cavallo, lembra? Que ele era ministro da Economia no governo Menem, se não me falha a memória. E o que aconteceu? Destruiu a indústria argentina, porque não dava para competir com um produto importado, e acabou. E aí gerou mais inflação, e aí gerou aquela ciranda maluca que a gente já está acostumado a assistir sobre a Argentina, e não teve uma resolução desse problema. Culminou numa moratória que eles tiveram no passado, depois, se não me falha a memória, em 2019, talvez, mas foi algo recente, eu não lembro a data. Eu sei que em 2001 teve uma crise moratória, depois teve mais outra crise moratória. Ou seja, eles estão no mesmo... E você já reparou que qual que é a saída da Argentina? Paridade cambial com o dólar. Um peso argentino é igual a $1. Esse caminho não está dando resultado para eles. Então, a minha sugestão seria... É claro que no Brasil deu certo, porque... Alô? Oi, pode falar. No Brasil deu certo porque a nossa situação era um pouco diferente da situação argentina. Nossa economia estava um pouco melhor, mas nada impede da Argentina iniciar hoje um processo para que eles cheguem a um plano real argentino. Porque, só tomar crédito, mas não fazer a lição de casa, Ricardo, não resolve o problema. Você só vai postergando o problema. Em relação à pergunta que você está fazendo, o que é um swap? É uma troca de moedas. Então, os Estados Unidos vão emprestar dólares para a Argentina e vão receber pesos. Essa operação, ela vai servir no curto prazo para dar um fôlego na Argentina. No entanto, não vai resolver o problema, porque não vai gerar produção, não vai gerar empregos. É uma medida de emergência, não de desenvolvimento econômico. E o que eu acho que precisa ser feito na Argentina, é óbvio que numa situação de emergência você tem que tratar o paciente para tirar ele da UTI, mas já tem que sair da UTI sabendo que precisa fazer fisioterapia, sabendo que precisa tomar medicação e sabendo que precisa tomar um novo rumo de vida. Sim.
Ficou claro para você? Para mim ficou. Para mim ficou claro, pessoal da audiência, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pergunte até para a gente poder... Aliás, muito obrigado, Júlio César, Antônio, mandou um cafezinho aqui, show demais. Muito obrigado, Júlio. Tá? Vamos comer um Hackaburger qualquer dia desses, hein? Para mim ficou, estou esperando aqui a audiência, mas enquanto a audiência não se manifesta, vamos lá. Bom, José, nós temos uma situação bem complexa que é a seguinte, tá? Assim como ocorreu ali no México em 95, nós tínhamos decisões onde você tinha 90% é um fator geopolítico e 10% trata-se sobre economia, tá? Então, nessa situação atual, os Estados Unidos, pelo meu ver, estão apavorados com a penetração chinesa na América Latina, tá? E vamos entender essa questão, tá? A China já é o principal parceiro comercial do Brasil e da Argentina, tá? Da Argentina, tá? Só a China financia a infraestrutura crítica, portos, ferrovias, usinas nucleares, tá? Controla ali minas de lítio, tá? Que são ali parte do projeto do século XXI, tá? Com o negócio de transição energética. Uma questão estratégica de longo prazo para a China, tá? Mas a grande questão é que ao longo dessa semana, o presidente do Tesouro americano, o Scott Bassett, né, ele disse que não quer outro país falido ou liderado pela China na região, tá? Não sei se ele estava sendo honesto ou não, mas a Argentina é uma peça-chave dentro desse tabuleiro sul-americano. Em que sentido? Se ele cai completamente ali, tá? Vai cair para o lado de Pequim, tá? E alterando o jogo geopolítico, principalmente para os Estados Unidos, tá? Então nós vemos ali uma abordagem ao longo dessa semana, antes ao longo, dentro do prazo até o dia 14, onde seria firmado esse acordo, né? Tá? Hoje nós vemos os Estados Unidos chegando com dinheiro, tá? Um dinheiro de emergência, mas ali não com projeto de desenvolvimento de longo prazo, tá? Não vemos planejando algo real para os argentinos, e vemos aquilo que eles sempre fizeram, tá? Inacreditavelmente sempre foi, geopoliticamente falando, sempre foi usar a América Latina como um ponto de extração para os seus próprios interesses, tá? Então, é como tentar ali apagar um grande incêndio com um copo d'água, tá? Se a gente for pensar, essa é a relação, tá? E a China, por outro lado, tá? Constrói casas, tijolo por tijolo, brick by brick, tá? Mas isso não é grátis que a China faz, não, né? Não é grátis. Uma obra, você vai ter... ele tá... Assim, é geopolítica, é uma questão de geopolítica. A China quer exercer influência na América Latina, os Estados Unidos também querem exercer influência, e quando nós olhamos esse cenário atual, onde você tem, de um lado, Estados Unidos, do outro lado, a China, nos remete à época da Guerra Fria, onde você não dava um tiro, no entanto, você ia modelando as peças. E aí, quando nós olhamos no passado, todo mundo fazia severas críticas ao FMI, onde ele falava, olha, eu preciso que você faça isso, eu preciso que você faça aquilo. No entanto, era mal visto. Hoje, a China ela faz um papel semelhante, onde ela vai lá, e outra, ela não está preocupada se você vai pagar ou não, porque ela vai tomar uma estrada tua, ela vai tomar alguma coisa tua como garantia. Então, assim, tudo bem, não tem problema, você não vai pagar, então você vai me deixar usar seu porto aí por 40 anos. Tá resolvido. Então, assim, a China também não é boa. Eles estão apenas querendo explorar. É uma nova exploração, sabe? Ou seja, dos dois lados a gente vê a exploração.
Exatamente, dos dois lados vai haver exploração. Só que aí você vai decidir. Eu acho que é bonito o método explorador dos Estados Unidos, eu prefiro aquela coisa romântica da China. Porque quando você olha, a China tem essa roupa, olha, aqui é um socialismo, somos bonzinhos, somos tudo. No entanto, as práticas chinesas são ultracapitalistas, são mais desenvolvidas do que as práticas norte-americanas. E eu tenho certeza que se fosse os Estados Unidos que viessem a algum país e falassem, olha, eu vou te emprestar tanto de dinheiro, vou te ajudar, no entanto, você vai me dar uma estrada como garantia, você vai me dar um porto como garantia. Seria um crime absoluto se fosse os Estados Unidos. Como é a China e muita gente é simpático ao sistema chinês, então ninguém faz questão de nada. Tudo bem, deixa isso para lá, não é bem assim que funciona. Então é isso, sabe? A realidade é essa. E isso é uma coisa que a gente já conversou em programas anteriores. Sim. Não existe uma nação boazinha. Olha, eu vou fazer caridade. A China não faz caridade para ninguém. Ela está emprestando dinheiro, ela quer se tornar um país hegemônico, ela quer tomar a liderança norte-americana. No entanto, nós precisamos entender que logo atrás dela tem a Índia, que quer tomar o lugar dela, por consequência, quer tomar o lugar dos Estados Unidos, e é isso. Ninguém está fazendo política internacional. Olha, quero ajudar as crianças pobres sei lá, de qualquer lugar. Não, porque se o cara realmente tiver... Se a China, vamos lá, se a China realmente estivesse interessada com pobre, com desenvolvimento social, eles são vizinhos da África. É simples. Pega um navio, enche de mercadoria, enche de coisas, aporte-o na África e começa a fazer a benfeitoria. Só que não. Na África eles são parceiros do Sudão há muito tempo. Inclusive, existe uma guerra fratricida dentro do Sudão e eu nunca vi a China em busca da paz no Sudão. Por que ela não vai em busca da paz no Sudão? Porque ela sempre foi parceira de um lado. Então, assim, ninguém está preocupado com paz. Ninguém está preocupado com harmonia. Eu estou preocupado com o meu bolso, estou preocupado com a minha influência no mundo. É isso, Ricardo. Perfeito. Vamos para o próximo. Então, a produção aqui engasgou. Calma, produção. Calma. Tá. Vamos lá. Aproveitando aqui o gancho do tema China, tá? Basicamente, você está dizendo que a Argentina tem que seguir seus próprios passos, resolver os seus problemas internos, ao invés de ficar desse joguete. Sim, ela precisa resolver o problema interno dela, porque a Argentina, ela vive nessa dependência externa desde os anos 80. Lembra quando teve a guerra... eu esqueci o nome. Lembra que teve uma guerra nos anos 80, Argentina... Você lembra agora? Isso, em 82. Falkland Malvinas. Exato, a Guerra das Malvinas. E aí, a Argentina... assim, eles têm que tomar conta da casa deles e seguir uma agenda própria. Porque enquanto fica, olha, vou anexar o peso ao dólar. Você acha que o Trump está preocupado com a Argentina? Claro que não. Você acha que Pequim está preocupado com a Argentina? Pois é, José. Então, por que você vai pegar a tua moeda e vai atrelar a moeda do outro? E aí, quando você pega o Brasil... Porque enquanto eles estavam fazendo aquele processo de paridade cambial, um peso, um dólar, o que o Brasil estava fazendo nesse mesmo período? Estávamos criando o Plano Real. E com todas as críticas e com todas as dificuldades que aconteceram no Brasil e na Argentina ao longo desses anos todos, quem que está melhor hoje? Brasil ou Argentina? Aí eu te falo, se você ancorar a tua... E aí a gente está usando o dólar, mas assim, pode ser Libra,
pode ser a moeda japonesa, pode ser a moeda chinesa, pode ser o euro. Você parear a tua moeda na moeda de uma outra economia, se isso fosse solução, a Argentina seria uma outra história hoje. Tô errado? Não, lógico que não. A cada soluço que tem na Argentina, qual que é a grande ideia? Vamos fazer uma paridade cambial. É sempre a mesma saída e é sempre a mesma saída errada. Então, se a Argentina pode e deve copiar o modelo brasileiro dos anos 90, é claro que os países, cada um tem a sua realidade, cada um tem o seu momento. A economia argentina hoje está muito defasada, mas é preciso sentar com cautela e pensar num plano real argentino dentro daquilo que a Argentina pode oferecer para o mundo. Porque, do contrário, Ricardo, nós vamos ficar nessa coisa do cheque especial a vida inteira. Esse dinheiro dos Estados Unidos é uma espécie de cheque especial. Sabe, se você não resolve, você não vai mudar a situação, você vai ficar preso naquela situação. Perfeito, então. Vamos lá. Compartilho do seu pensamento, mas vamos lá. Você menciona aí... Bom, a grande questão é que, embora a China guarde todas essas características do supercapitalismo, tá? Isso daqui é fato. A grande verdade é que ela investe em economia real para manter esse seu supercapitalismo, tá? Tem mais exemplos que você pode me dar aí para explicar por que isso cria, tá? De alguma forma, na disputa entre Estados Unidos e China, por que isso implica em uma maior influência para a Argentina, tá? Até mais tentadora, porque, queira ou não, isso daí gera emprego. Queira ou não, isso tudo que a China faz dentro do supercapitalismo, ela vai gerar dívida, mas, ao mesmo tempo, ela traz alguns benefícios para a população, porque o grande problema da Argentina é falta de emprego, as questões sociais baixas, tá? Eu fiz um levantamento na semana passada, você tem um salário de 272 ou 274 mil pesos para uma cesta básica de 240, 250 mil pesos de cesta básica, ou seja, sobra algo em torno de 30 pesos para você fazer alguma coisa, tá? E o grande fato é que a grande população argentina está vivendo dentro de uma miséria danada, tá? Então, eu queria entender essa relação, porque a China acaba criando mais influência nesse sentido econômico e até geopolítico para a Argentina do que o dinheiro que os Estados Unidos acabou colocando? Você quer dizer que se vale a pena se enforcar Você quer dizer que é melhor se enforcar com a China porque eles supostamente vão te ajudar na economia real do que com os Estados Unidos, que não vai te ajudar na economia real? Eu estou descartando essa... Isso aí que você está comendo. Hã? Eu quero isso aí que você está comendo. Pessoal, vou pedir desculpa, mas eu cheguei agora há pouco. Não, pode comer, eu só quero que me convide também. Mas toda vez que eu te convido, você não vem? Pô, outro dia eu convidei você para vir comer com a gente lá num restaurante portenho, aliás, que nós estamos falando da Argentina, de uma hamburgueria portenha na Zona Sul, você não veio. Caguei para vocês. Tá? Pois é. E agora vem reclamar, pô? Não, mas pode comer aí à vontade, eu não me importo. Não, eu vou... não é bem o critério, eu quero entender a influência que existe, tá? Vamos lá. O que pesa, aliás, que você falou no prato de comida, o que pesa para o cidadão comum? Tem geladeira cheia? Então, ele tá feliz, tá?
porque ele pode comer. Tem um Você fala teto. do estado de bem-estar social. Isso. Dentro do critério do bem-estar social, como é que você vê? Qual que gera mais influência? É só isso. Essa é a pergunta. Então, qual que vai gerar mais influência? Esse recurso que está vindo... Deixa só você na tela, tá? Oi? Ah, tranquilo. Enquanto você responde, eu vou deixar você na tela por 5 minutos. Tem 5 minutos aí para responder, tá bom? Eu vou ler a Bíblia aqui para a galera. Vamos lá. Então, Ricardo, eu acho que assim, cara, eu entendo essa questão da economia real, e eu também entendo essa questão quando a gente fala desse dinheiro que está chegando dos Estados Unidos, que ele vai dar uma força no mercado de capitais, é um recurso emergencial. No entanto, eu ainda acredito, porque, você fica numa situação que você não tem muita escolha. De um lado, você vai fazer o quê? Eu vou trabalhar com o mercado de capitais, vou fazer esse empréstimo, e a situação vai ser para curto prazo. Por outro lado, eu vou ter a possibilidade de gerar emprego e desenvolvimento econômico, só que se isso não der certo, eu vou penhorar um porto, eu vou penhorar uma ferrovia, eu vou penhorar uma estrada. Seria aquela coisa que o pessoal tem falado bastante hoje, que é a armadilha da dívida chinesa, que é o quê? O país ele toma um crédito, depois ele precisa ceder a artigos estratégicos caso não consiga pagar. E aí isso vai contra aquilo que nós, nacionalistas, pensamos, onde cada estado é soberano. E os amantes da China também têm essa história de que, olha, o Estado é soberano, você não pode interferir na economia, no outro país. No entanto, quando é o país que eles gostam que faz isso, não tem problema. Então, eu acredito que nenhum nem outro é bom. Porque, por um lado, você vai trabalhar essa questão da economia de mercado, que você não vai gerar recurso lá na ponta, você não vai gerar desenvolvimento econômico na ponta. Por outro lado, e também não é certeza que tomar esse crédito chinês que vai dar certo. E aí não é uma crítica ao fato de tomar um crédito chinês. É uma crítica porque imagina que você tem uma padaria aí na esquina da tua casa e você está com dificuldades. Aí você vai lá no banco, toma 50 mil de crédito. É certeza que vai dar certo? Você não sabe se vai dar certo. Até porque a economia ela é muito diversa, ela é muito dinâmica. Então, ninguém sabe exatamente como vai estar o mercado daqui a 5 minutos. Ou amanhã, ou daqui a 30 meses. Muita coisa pode mudar e aquele planejamento estratégico baseado naquele crédito que você tomou torna-se ultrapassado, porque mudou o cenário econômico mundial. Então, é importante que antes de tomar um crédito, tanto de A quanto de B, sentar e pensar o que nós podemos fazer. E aí eu volto. O Brasil é um case, dentro desse ponto, o Brasil é um case para a Argentina. Porque estávamos mal das pernas também. No entanto, foi difícil, foi trabalhoso, mas criamos o Plano Real brasileiro e a Argentina tem plenas condições de realizar esse plano, criando o seu próprio Plano Real. Oi, pode falar. Não é isso, e aí dá para eles saírem. É claro que não é algo tão simples como nós estamos falando aqui agora. Precisa estudar, precisa criar mecanismos, precisa dar uma estabilizada na economia, sair da UTI. Voltando da UTI, é plenamente possível e viável que a Argentina
pense nesse caminho que nós estamos falando, que vai buscar a independência do país. Entendi. Bom, basicamente, né? Sim, pessoal, vou colocar aqui alguns pratos em cima da mesa que é importante a gente falar. Deixa eu ver aqui. Marcelo Testa colocou aqui: a gente deveria controlar a nossa conta de capitais e controlar melhor o câmbio e nos libertarmos do tripé macroeconômico: câmbio livre, superávit primário e metas de inflação. Travas neoliberal. Tá? Travas neoliberal. Falando do Brasil? Mas daqui a pouco a gente vai chegar na questão do Brasil, tá? Marcelo Testa também: não austericídio fiscal, tá? Júlio César, para a produção, falou para a produção tomar chá de gengibre, dona produção, tá, por causa da tosse. Tatiane, bem-vinda, Tatiane. Boa noite a todos e todas, tá, diz a Tatiana. Fala sério total no debate entre os influenciadores no ICL ontem. Falaram que uma possível solução para a Argentina é ela se desdolarizar. Seria essa a solução, José? Mas Aliás, exatamente boa pergunta. isso. Então, mas é exatamente isso que nós estamos tratando aqui desde o começo. Ela não dolarizar a economia. Entende? Porque esse exemplo não está dando certo. Lá atrás, com o cavalo, já não deu certo, nos anos 90. Ao longo da história da economia argentina, não tem dado certo. E hoje também se mostra falível esse plano. Então é isso que eu estou falando. Ela precisa se desdolarizar e precisa buscar uma alternativa e tomar o plano real brasileiro como exemplo e seguir por esse caminho. Porque aí sim... Porque, gente, com todas as críticas que todo mundo tem ao plano real... inclusive é o que o colega falou do tripé macroeconômico, com todas as críticas que nós temos, se não fosse o real, poderíamos estar muito pior do que estamos hoje. O real trouxe estabilidade, o real trouxe crescimento, trouxe desenvolvimento. Foi caro, foi caríssimo. Só que poderíamos estar pior. Eu tenho críticas, sabe, ao modelo que não foi só o real, inclusive, veio seguido por uma onda neoliberal, onde, inclusive, eu comecei o programa fazendo uma crítica às privatizações. Então, foi tudo isso que foi acontecendo. Então, se a Argentina olhar o caso brasileiro e dar tempo de olhar e seguir essa agenda, só que com foco na Argentina, porque quando nós criamos o plano real, a gente saiu vendendo todo mundo, lembra? Sim. Então, a Argentina ela consegue fazer isso, só que sem privatizar, sem abrir mão. Só que eu acho difícil isso acontecer, até por conta do histórico do Javier Milei e da escola e da linha econômica que ele serve. Eu acho que é lamentável isso, porque quem vai sair perdendo é a própria Argentina, que ela vai se enfraquecendo cada vez mais nessa busca pela dolarização, nessa busca por estar próximo de uma moeda forte. E aí veja o caso chinês. A China nunca fez questão de ter uma moeda forte perante o mundo. No entanto, fizeram uma excelente lição de casa e hoje está brigando com Índia, Estados Unidos e Europa. E ela precisou do dólar para fazer isso? Não. Ela fez a lição de casa sozinha. E a China tem capacidade para isso, até porque aqui na América Latina, quando você olha fugiu a palavra, mas quando você olha o mundo argentino, você vê que é um país onde tem um alto grau de leitura, tem uma excelente formação. Então, eles têm capital humano
para se desenvolverem. Mas quando você só precisa fazer esses ajustes e sair dessa coisa. Queremos dolarizar a economia, a gente está indo buscar cada vez mais uma proximidade com o dólar e com os Estados Unidos. E aí fica um caso do dia. A China, por exemplo, ela está ao lado dos Estados Unidos, está trabalhando com os Estados Unidos, mas por que eles estão tão próximos dos Estados Unidos? Porque eles se tornaram uma potência mundial, se tornaram algo grande a ponto de fazer um contraponto aos norte-americanos e são chamados para mesa de discussão, são chamados para conversa. Porque assim, você está falido, você não vai ser chamado para uma conversa. Agora, quando você tem solidez econômica, crescimento e consegue fazer a hegemonia local, com certeza você vai ser chamado para uma mesa de conversa. Perfeito, Josué. Aliás, a Tatiane é como se ela tivesse lido o meu roteirinho meio de perguntas, tá? Porque eu vou fazer justamente essa pergunta agora, tá? A Tatiane já está entendendo o formato, como a gente trabalha aqui, tá? Minha pergunta quando a gente fala de Brasil agora, tá? Vamos colocar o Brasil nessa equação. Porque o que fica claro é que nem A e nem B são bons para a Argentina. E a Argentina e nem também para o Brasil. Tá? E nem para o Brasil. Agora nós vamos colocar o Brasil nessa conta. Tá? Essa disputa entre os Estados Unidos e a China, tá? Uma disputa pela Argentina, tá? E nesse caso pela América do Sul. Que oportunidades ela abre para o Brasil? Como podemos jogar como a gente pode jogar esse jogo ao nosso favor, tá? E aí aqui a Tatiana coloca também, né? A Argentina deve buscar a nossa ajuda e nós ajudarmos a Argentina na nossa economia, na sua economia, ou seja, o parceiro prioritário da Argentina deve ser o nosso país, tá? Então, como as perguntas são semelhantes, eu quero entender aqui a pergunta da Tatiane e a minha. Tá. O Brasil, com certeza, é um player importante no mercado. Poderia ser maior, mas não é. E essa questão argentina é que aí nós temos um problema sério, porque dos dois lados você vai ter atores que têm essa coisa ideológica muito forte. Então, fica difícil um querer conversar com o outro, porque o Brasil quer conversar com a China, a Argentina quer conversar com os Estados Unidos e ninguém cede para nada. Fica, em primeiro lugar, essa disputa ideológica. E essa disputa ideológica acaba enfraquecendo a Argentina, que é o país que está precisando hoje, porque, voltando, Maria Vitória ali atrás, a Argentina é a bola da vez, né? E aí quando você olha, China, quando o caldo aperta, eles ligam para Washington, né? Para fazer um acordo, para fazer uma negociação, para fazer algum tipo de conversa. Então, a grande lição que fica para o Javier é que dinheiro não tem ideologia. Você é o capitão de um navio e ele está afundando. Então, realmente, ele precisa tomar uma decisão e um parceiro estratégico para ele é o Brasil. O idioma é muito parecido, é vizinho de porta, e isso parece bobagem, mas é diferente você trazer um carro da China ou dos Estados Unidos ou da Europa para o Brasil, ou mandar do Brasil para lá, e você fazer esse mesmo negócio com a Argentina, que está aqui do lado, não está longe. Então o Brasil precisa aproveitar
E eu acredito que o Brasil tenha à disposição para conversar com E fora que o Brasil não está quebrado, né? Diferente da Argentina, né? Sim, mas assim, eu nem estou considerando essa questão de quem está quebrado, tá? Eu estou considerando mesmo a importância de ceder nessa questão ideológica e buscar uma agenda comum. Porque o Brasil pode ajudar a Argentina, pode usar o BNDES para ajudar a Argentina, pode fazer uma troca de tecnologias com a Argentina, pode ampliar. Hoje a Argentina, se não me falha a memória, é o terceiro maior parceiro brasileiro. Olha a importância desses caras. Então, é importante que a economia deles não quebre, que eles não vão para a lona, porque quem que vai ser o substituto da Argentina? Não vai ter outro cara. Então, o Brasil precisa aproveitar, precisa usar essa rivalidade China-Estados Unidos e entrar na Argentina como um contraponto a tudo isso, sabe? Buscando uma solução, não pensando em China, não pensando em rivalizar com os Estados Unidos, mas buscando essa agenda de fortalecimento mesmo, porque somos vizinhos, temos uma história parecida, uma ascendência também muito parecida. Então é importante e fundamental, e evidentemente por uma questão econômica e hegemônica pró-Brasil, que nós façamos esse papel de conciliador, de mediador e de apoio também à economia argentina. Até porque fora tudo isso é importante lembrarmos que hoje um país não quebra sozinho. Ele vai quebrar, mas ele vai levar consigo outros tantos. Ah, mas somos parceiros chineses. Tudo bem que somos parceiros chineses, mas uma crise aqui do lado não vai nos afetar? Outra pergunta, até quando que a China vai ser parceira brasileira? Olha, pessoal, isso daí você colocou muito bem colocado, porque eu vou te explicar como é que eu vejo a coisa, tá? O Brasil, assim como a própria Argentina, tá? Tem suas riquezas, e riquezas que os dois lados precisam, tá? Uhum. Nós temos commodities, nós temos as riquezas minerais, agrícolas, tá? E temos uma mão de obra grande para poder contribuir nesse sentido. Eu, assim, eu sou um árduo defensor, tá? Um ferrenho defensor, desculpa, de que o Brasil ele deve fazer um tipo de negócio que consiste no seguinte: traga tecnologias, vamos nacionalizar certas tecnologias. Em que sentido? Tá? Então, falando de tal, quer comprar não sei o que do Brasil, e o Brasil precisa do produto que ele tem. Então vamos, ao invés de eu simplesmente comprar determinado produto, vamos instalar essa tecnologia aqui no Brasil para gerar mão de obra, não só aqui, mas como gerar tecnologia aqui também para o Brasil, tá? E a Argentina também pode fazer o mesmo. A Argentina também é capaz de fazer o mesmo, mesmo com uma colaboração entre Brasil e Argentina, nesse sentido. Porque, veja, os dois que estão em disputa, Estados Unidos e China, precisam do que temos aqui no Brasil. Por que a gente não faz esse tipo de parceria? Esse tipo de parceria estratégica, inclusive. Não sei se você compartilha do mesmo pensamento que eu, tá? Mas eu vejo dessa forma, tá? Então, você acha que o Brasil deveria ter uma parceria estratégica com a Argentina? Ou, e aí eu acho que dá até para expandir um pouco, não só com a Argentina, Maria Vitória, não só com a Argentina, mas como com os demais colegas e parceiros da América do Sul e da América Latina em geral? Isso. Sim, cara, eu sou corolário dessa ideia. Eu tenho certeza que tendo uma colaboração entre Maria Vitória
Gente, é que a minha cachorra, ela é difícil. É que tendo uma colaboração entre Brasil e Argentina, que são os players mais fortes, eu acredito que dá para inserir a Venezuela dentro disso e criar esse trio super latino em busca de um crescimento e fortalecimento, porque nós temos tudo que o mundo deseja, Ricardo. Terras raras, a Venezuela tem muito petróleo. E o que o mundo precisa? Petróleo e terras raras. E nós temos aqui no nosso chão. No entanto, está todo mundo separado e cada um olhando para o seu canto. E aí, quando você vai para os Estados Unidos, eles são focados no interesse deles. Você vai à Europa. Acho que os Estados Unidos e a China não servem como exemplo nisso que nós estamos falando. Mas quando você vai à Europa, você vê uma Europa unificada, buscando soluções e respostas que vão ao encontro dos interesses sempre europeu, nunca brasileiro, nunca americano. E agora, quando eu falo americano, eu me refiro ao continente como um todo, que vem da Groenlândia, Maria Vitória, que vem da Groenlândia até aqui embaixo no Rio Grande do Sul. O europeu não está preocupado conosco. Ele nos olha como um cliente, alguém que eles vão escoar a produção deles, alguém que eles vão... Olha o que aconteceu no Mercosul. O acordo Mercosul-União Europeia foi um parto e é uma coisa incrível, de tanto tempo que demora. Só que eles são alinhados. E aí, quando nós olhamos aqui para a América, começa que assim, eu sou vizinho da Argentina, mas eu não falo com ele. E aí, quando nós olhamos, mas é que tem aquela questão que o Javier Milei é ultraliberal e aqui o nosso governo é mais à esquerda. Antes disso, já tinha essa rivalidade. O argentino sempre olhou um pouco torto para o brasileiro. Então, nós estamos nos enfraquecendo, em contrapartida, nós temos um mundo cada vez mais global, com blocos cada vez mais forte, e nós aqui na América cada vez mais separados. Pois é. Acosta, eu não falei, deixa eu só entender a questão do Acosta. Eu não estou defendendo o governo Maduro. O que eu estou dizendo é que o Brasil deveria manter um relacionamento, manter uma parceria com a Venezuela e com a Argentina, onde criemos um triunvirato para buscar a defesa dos nossos interesses. Eu nunca defendi o Maduro aqui no programa ou em lugar algum. Aliás, José, deixa eu só emendar na sua fala, eu também não defendo, tá? Eu, particularmente, eu não gosto muito do Maduro, todo mundo aqui do canal sabe, tá? É uma opinião minha, tá? Algo pessoal meu, tá? Tenho minhas críticas com relação ao Maduro. No entanto, o que eu estou entendendo, e ao qual também concordo, tá? Que é a questão da Venezuela ser um player importante para a América do Sul. Não importa o que tipo de governo ele leva lá dentro da Venezuela, por uma simples questão. A gente pode girar o mundo, tá? Mas Estados Unidos negociar com a Arábia Saudita. Você sabe o que é a Arábia Saudita? Os Estados Unidos deu a mão para a Síria, no atual governo sírio. Mas, Ricardo, aquilo que nós falamos... Você continua fazendo negócio. Então, mas, Ricardo, é aquilo que a gente começou falando no Acosta. Ah, tá. Aquilo que nós falamos no começo do programa. São negócios. São negócios. É isso. Sabe,
Gostar ou não gostar de um governo é uma coisa, mas o importante no final do dia é crescimento hegemônico, é crescimento econômico, é crescimento militar. É isso que é fundamental. E o problema, e de novo, eu não gosto do Maduro, também não gostava do Hugo Chávez. Só que assim, o problema da Venezuela, ele começa mais ou menos no mesmo período que começa o problema argentino, que foi ali no período dos anos 80. Lembra quando teve a segunda grande crise do petróleo, e aí nós estávamos com uma inflação elevada, altas taxas de juros, aquela crise mundial. Dali por diante, você tem um declínio da Venezuela e da Argentina, e aí nos anos 90 aparecem esses governos mais à esquerda que se candidatam às eleições e se consolidam lá no governo e estão lá até hoje. Aí você vai falar, mas tinha um liberal na Argentina até recentemente, e ele também não deu conta de resolver o problema. Sim, ele não deu conta de resolver o problema na Argentina, não é pelo fato dele ser liberal, mas sim pelo fato deles recorrerem às mesmas estratégias que não dão certo sempre. E em relação à Venezuela, veio o Hugo Chávez, tomou o poder, não saiu nunca mais, depois assume o Maduro, e acontece isso que está tendo na Venezuela hoje. Mas o que eu acredito que seja a saída para nós três aqui na América do Sul, até porque somos as maiores economias da região, tem o Chile também, mas o Chile é um país pequeno. Mas quando você olha, riqueza natural, nossa, eu tô com China na cabeça hoje que tá terrível. É Argentina, Venezuela e Brasil aqui. Então, é fundamental que fortaleçamos esse triunvirato em busca dos nossos próprios interesses. Eu também não gosto do Maduro, mas se tiver que negociar com o Maduro, infelizmente eu vou ter que negociar com o Maduro, até porque para dinheiro não tem cor, raça, sexo e nem religião. Perfeito, José. Compartilho do meu pensamento também, embora é aquele negócio. Eu tenho uma preferência com relação ao estilo como um determinado governo influencia sobre o outro. Isso daí é problemático. Como, por exemplo, foi com o Juan Guaidó, tá? Uma negociata já pré-programada para que determinada coisa acontecesse. Na Venezuela, uma negociação pré-programada para que acontecesse com a Venezuela, com a Mariana Corina Machado, tá? Então isso daqui são situações complexas, tá? Situações complexas onde a gente precisa avaliar muito bem, porque para nós é prejudicial, tá? Para nós é prejudicial, tá? Assim como também o próprio Maduro também é prejudicial, tá? Para os nossos interesses. Tá? Então, isso daqui é essencial e eu concordo em muitos aspectos com essa sua abordagem. Tá? E, ao mesmo tempo, sempre lembro, se a gente for pensar quais países negociam com... não sei se o Acosta é o caso, que vai vir aqui e vai falar, mas é defender ditadura. Meu, quantos países fazem negócios com outros países que são ditaduras? E ninguém reclama. Por que quando chega a nossa vez, nós não podemos? Os Estados Unidos faz negócio com Cuba até hoje, mesmo tendo o embargo. Cuba... o embargo é para eles. O embargo é porque a Cuba está isolada do restante do mundo, mas não para eles. E a mesma coisa com a Venezuela, porque os Estados Unidos nunca deixou de comprar o petróleo da PDVSA. Então, tá? Durante todo o período de sanção, incluindo 2017, que foi o período mais pesado,
Os Estados Unidos baixaram medidas extraordinárias para eles mesmos poderem negociar, mas o restante do mundo não pode. Então, aí assim, de novo, eu não gosto do Maduro. Mas aí, como é que fica essa situação? Pois é. Você entende? Então, assim, então não vamos negociar. Tá bom. Só que aí você vai lá e negocia com os caras e eu não. Você concorda? É uma coisa. Mas aí que tá. O que é a ditadura, então? A gente está interpretando certo? É um princípio realmente ideológico? É um princípio simplesmente na prática, na prática na geopolítica? É puramente interesse, gente. E é isso que a gente precisa fazer, porque o programa é geopolítica e economia. Não é ideologia e economia. É geopolítica e economia. Então a gente tem que analisar desse ponto geopolítico e geoeconômico. Tá? Sim. Espero ter explicado aqui, não sei se era o caso, tá? Mas Acosta, tá? Fica aí para a gente poder conversar mais. Gostei da sua abordagem e espero que tenha gostado da nossa também. Tá bom? Bom, deixa eu ver aqui. Eu preparei umas perguntas hoje para você, mas eu estou pensando, Josué, tá? Você dá tempo para você para responder mais uma, por causa de sua restrição de horário? Sim. Tá. Mais uma ou a gente pode continuar com o questionário? Você que sabe. Sou escravo dos senhores. O que é isso, José? Que é isso, José? Tá. Bom, vamos lá. Você conhece o gás de vaca muerta na transição energética? O que tem? Vaca muerta ali como uma das maiores descobertas de energia do século XXI, tá? Isso também aqui na nossa vizinhança, tá? Aqui e aí, então. Uma notícia recente, tá? A Petrobras começou a importar gás natural da Argentina, tá? Uhum. E o gás é importado de vaca muerta, tá? Que V, som de B, vaca muerta, tá? Você pode explicar pra gente aqui, claro, eu não sei se você sabe isso, eu esqueci inclusive de perguntar, tá? Por que isso é tão importante para o Brasil? Essa comercialização de gás entre Brasil e Argentina, tá? E simplificando aí, o que seria esse gás de xisto? Como assim? O que é o gás de xisto? É que o gás de xisto, tá? É o gás natural que está preso ali nas rochas. Eles ficam presos, na verdade, em rochas duras pra caramba, tá? Que aí é a questão chamada do xisto, tá? Então, com o aumento da tecnologia, hoje você consegue extrair esse gás do próprio xisto, tá? Tá. É que assim, saber explicar tecnicamente o que é esse gás, eu não vou saber. Mas Vaca Muerta é uma das maiores reservas do gás de xisto do mundo, que por acaso está localizada na Argentina. Importar esse gás é fundamental para o Brasil, pois nos ajuda na diversificação energética, fortalece a integração regional, e isso vai ao encontro daquilo que nós estávamos conversando agora há um minuto atrás, sabe? Do fortalecimento regional. Não importa se é o Milei ou quem quer que seja. O que importa é que o Brasil exerça a hegemonia regional. O que importa é que o Brasil lidere a região economicamente nesse momento. O que importa é que o Brasil faça, e isso é algo que a gente conversou lá atrás, que o Brasil faça esse meio de campo entre China e Estados Unidos. Porque aí nós vamos estar fortalecendo a nossa integração com a Argentina e, principalmente, nós vamos estar fazendo o papel que a China estaria fazendo e o papel que os Estados Unidos também estariam fazendo. Só que teria uma coisa a mais.
vão fortalecer a economia dos caras, porque fortalecendo a economia deles, acaba fortalecendo a economia brasileira também. Perfeito. E é engraçado, eu vou complementar, tá? Até para a audiência compreender melhor. Então, o Brasil fechou um acordo e está em fase de teste, tá? Agora em outubro, tá? De importando esse gás da Argentina. Tá? E é engraçado, José, porque a gente tem a Bolívia também como o que o Brasil importa gás. Tá? Só que ali você tem uma instabilidade política dentro dos interesses bolivianos. Então é aquele negócio. Hoje a gente negocia com Bolívia, negocia com a Argentina. Você concorda comigo que você tem as duas frentes? Tá? E a gente também importa o GNL. A gente tem o GNL, a gente importa... É GNL ou GLP? GNL. GNL, gás natural liquefeito. Uhum. Tá? Então a gente importa esse gás também, tá? E isso aqui é altamente consumido no Brasil, principalmente na geração de energia, para fábricas, pode ser usado como para fertilizante. Então você tem uma ampla gama de utilização para esse gás, tá? Então hoje a gente pode ter tanto esse gás, o Brasil pode negociar esse gás com a Argentina, tá? Contribuindo para o próprio desenvolvimento de Vaca Muerta, tá? E aí gerando tanto riquezas para o Brasil, que pode comprar até energia mais barata. Já pensou uma estabilidade aqui, outra estabilidade lá, tá? Você acaba gerando uma manobra de preços que pode garantir valores até mais baixos com relação ao gás, barateando a própria produção brasileira. Então, vejo isso também como uma outra solução importante aqui com relação à Vaca Muerta, grande Vaca Muerta. Tá? Bom, temos a questão dos minerais críticos também, tá? Que é o lítio, terras raras, o nióbio, tá? Onde o Brasil tem essas terras raras, tá? Ele tem isso, só que parece que a gente só exporta o minério bruto, tá? Por incrível que pareça, a gente exporta apenas o minério bruto, que por muito eu sou um grande crítico, porque a gente deveria trabalhar esse minério aqui no Brasil. Deveria, inclusive, não só trabalhar, mas fechar parcerias com a Argentina. A Tatiana coloca aqui uma questão que eu tenho estudado bastante, que é a questão aeroespacial. E nós estamos numa batalha por uma empresa que também produz foguetes aeroespaciais, que é a Vibras. Tá? Então, Ricardo, mas o que acontece? Dentro disso que você está falando, falta no Brasil como que eu posso dizer? Esse é um problema, falta estratégia industrial. Porque quando a gente está falando de estratégia industrial, não é só trazer uma montadora de carros, é exatamente sobre isso. Sabe, hoje o Brasil exporta matéria-prima e importa tecnologia. Você acha que isso vai terminar aonde? E aí, inclusive, vocês estiveram essa semana em Brasília conversando no Congresso sobre a questão da Vibras. É a mesma situação, é o mesmo problema. Porque se deixamos uma empresa do porte da Vibras quebrar ou falir, qual que é a preocupação com a economia real? Qual que é a preocupação com a geração de empregos? Obviamente que não vai ter. E, de novo, eu não estou criticando esse governo, porque isso não é um problema que começou hoje. É algo que vem de décadas e de governos passados. E foi passando de governo em governo e não foi resolvido. E, novamente, não está se resolvendo. E aí, qual que é o resultado disso? Inclusive, a Argentina
E você vê como são contrapontos, né? A Argentina serve como exemplo para o Brasil exatamente dentro disso, porque eles eram altamente industrializados no passado e hoje eles estão numa decadência industrial gigantesca, que inclusive chega nisso que você falou no começo, grande parte da população está pobre, mas já deu uma diminuída nessa coisa do número de pessoas pobres na Argentina. Mesmo assim, ainda é um problema a ser solucionado, porque não adianta você melhorar a condição de vida do cara no curto prazo, você tem que melhorar a vida do cidadão de médio para longo prazo e dar a ele o principal, que é uma perspectiva de crescimento, porque aí ele vai poder fazer investimento, e aí eu falo investimento, comprar um imóvel, comprar um carro, embora eu não ache que isso seja um investimento, mas é algo que você precisa dispor de uma certa tranquilidade financeira para fazer aquela compra. Pode ampliar a fábrica dele, pode ampliar o pequeno comércio dele, e tudo isso é função de uma expectativa econômica positiva. Porque se você não tem, você enquanto cidadão, enquanto investidor local, e é investidor local, eu estou querendo dizer que é o cara que sim, que tem um imóvel, constrói outro imóvel pensando na locação, estou pensando no cara que tem uma padaria de 100 metros quadrados e de repente aumenta isso para 200 metros, estou pensando no cara que tem uma montadora de carros e que de repente planeja ampliar essa planta industrial. Todos esses caras, eles têm uma coluna dorsal em comum, que é o quê? A expectativa e a confiança de que a economia amanhã vai ser melhor do que hoje. Do outro lado, completando essa coluna dorsal, nós temos a população em geral, que são todos nós, o povo. Por quê? Porque como você vai comprar uma casa? Como que você vai trocar de carro, sendo que... E eu não estou falando agora que você, enquanto investidor, eu estou falando você enquanto pessoa física mesmo. Como você vai trocar seu telefone por um aparelho mais caro? Como você vai pensar em trocar de carro, comprar roupa nova, consumir de uma maneira geral, sendo que você não tem a expectativa de que a economia vai estar positiva amanhã? Todo mundo para. Fez sentido? Né? A busca pela previsibilidade das nossas riquezas. Né? É uma questão de organização, gente. É uma questão de organizar, ao invés de ficar naquelas políticas econômicas e políticas públicas também apenas de governo, mas fixar as políticas nacionais, a importância da gente fixar um plano nacional de desenvolvimento e não ficar nessa, agora minha bandeira é azul, agora minha bandeira é vermelha, agora minha bandeira é amarela, então muda tudo. Porque aí a gente acaba criando 3 tipos de planejamento e começa sempre do zero e não termina nada. Tá? Então isso daqui é um problema sério, um problema que a gente deve pensar e continuar, porque o país cresce com organização e quando se organiza você consegue uma previsibilidade, tá? Dentro de qualquer negócio que você faz. Você consegue gerar essa estabilidade. Muito bem colocado, José. Gostei da sua colocação em análise. Bom, José, são 23 horas e 10 minutos, tá? Vamos para as considerações finais, tá? E fica livre aí, o que você quer passar de mensagem para o pessoal hoje, tá? Trazer aí bons conselhos. Só não me vi com conselhos de He-Man. Você lembra no finalzinho do He-Man que tinha uma conversinha dele? Crianças, olha, nunca façam isso, porque se vocês fizerem isso, isso não vai dar certo. Tá? Não, dá dentro do nosso tema. Eu quero mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe, pro meu avô. Bom, o que eu acho que é importante nós pensarmos aqui hoje?
dentro desse tema Argentina, eu pensei aqui agora, e dá para derivarmos essa conversa e trazermos para o nosso dia a dia, enquanto pessoa física e pessoa jurídica. Porque ou você é física ou você é jurídica, você está em uma das pontas. E o que a gente observa na Argentina hoje? Uma economia em frangalhos. Mas por que aconteceu? Lá atrás, já falamos lá atrás também no começo do programa, passamos por um período turbulento na economia não só regional, mas mundial, que começa na década de 70, que você teve a primeira grande crise do petróleo, depois você teve de novo a segunda grande crise do petróleo nos anos 80, e as economias, principalmente aqui na América Latina e América do Sul, nós estávamos altamente endividados, tomando recurso lá fora, inclusive aqui no Brasil nós tomamos dinheiro dos Estados Unidos para construir infraestrutura, que isso é positivo, só que a conta chegou, que aí, aquilo que a gente conversou agora há pouco também, a expectativa mundial mudou, porque você estava com taxa de juros elevadas, você tinha uma inflação alta e dava aquela bagunça geral. Nos anos 90, o Brasil começa a fazer a lição de casa, e eu não estou dizendo que hoje está uma maravilha, mas está bem melhor do que estaria caso não tivéssemos criado o Plano Real. Enquanto isso, a Argentina optou por uma alternativa mais arriscada, que foi parear a economia dela junto ao dólar. Pois bem, e desde então não conseguiu se organizar economicamente. Qual que é a grande lição disso tudo para nós, na minha avaliação? Enquanto pessoa física, no nosso dia a dia, é fundamental, Ricardo, que olhemos para a nossa vida como se fôssemos um país realmente. Faz sentido isso para você? Sim. Porque quando você reclama, olha, a Argentina vai tomar um recurso dos Estados Unidos ou vai aceitar um apoio da China. Só que isso tem consequências. E é a mesma coisa na nossa vida. Quando nós vamos tomar um crédito emprestado no banco, por conta de má gestão financeira nossa, existe uma consequência, existe um pagamento árduo e pesado por conta daquilo, porque não é só o dinheiro que você vai ter que devolver para o cara, você vai ter que passar um tempo na sua vida sem investimento, sem poupar para você mesmo, sem poder ampliar a sua vida. Então, isso se é horrível para nós, pessoa física, você imagina para um país continental do tamanho do Brasil, do tamanho dos Estados Unidos, do tamanho da China, do tamanho da Venezuela, da Argentina. Então, nós precisamos deixar um pouco de lado, porque muita gente olha a economia de uma maneira geral, como algo muito distante da vida dela. Mas o que está acontecendo na Argentina agora é algo normal no cotidiano da vida do brasileiro médio. No entanto, quando nós olhamos para um país, nós imaginamos, lá tem que servir de lição também, para que melhoremos a nossa trajetória, sabe? Aquela coisa que a China fez. Agora eu queria falar China e ia falar Argentina. Por que a China cresceu tanto ao longo dos anos? Porque, óbvio, eles receberam ajuda norte-americana, só que eles não receberam dinheiro e ficaram com dinheiro pelo dinheiro. Teve um planejamento, e aí esquece que os caras eram comunistas.
pega a essência do negócio, teve um planejamento estratégico, metas, foco, e vai seguindo o negócio, foi crescendo. E se levarmos esse exemplo para a nossa vida, que é a mesma coisa, os Estados Unidos, por que os caras cresceram tanto, ficaram tão ricos? Eles não ficaram ricos da noite para o dia. Teve um tempo de maturação, um tempo para que isso acontecesse. Então, é importante olhar esses exemplos e trazer para a nossa casa. Pô, os caras cresceram tanto, mas com um planejamento, com educação, com desenvolvimento. Então, eu preciso fazer isso na minha vida. Porque nós, pessoa física, nada mais somos do que uma PJ, do que uma nação. Tudo que acontece lá, acontece aqui também. As pessoas têm um nojo do tripé macroeconômico, mas leva ele para o seu dia a dia, leva ele para sua casa, sabe? Pega essas coisas, estudem, entendam e pense, como que eu posso fazer para colocar isso no meu dia a dia para que eu possa avançar? Pega lá aquelas questões de corte que o FMI promove, manda todo mundo fazer e leva para sua casa. Põe aquilo na sua casa. Sabe? Não tudo, obviamente, porque tem coisa que não dá, mas o basicão, corta aqui, corta ali, planeja aqui, estudo aqui, não sei o que ali. Faça isso no seu dia a dia, porque enquanto a gente está olhando para um país ou para uma grande empresa que de repente quebra, costumamos somente criticar porque ele é liberal ou porque ele é comunista. Mas ninguém pensa, poxa, mas e se eu fizer isso no meu dia a dia? Então, a lição do dia é essa, Ricardo. Perfeito, então, Josué. Pessoal, não se esqueçam, curtam, compartilhem, se inscrevam. E não só aqui no Fala Sério Total. Vão lá para o podcast do Josué Coimbra. Vão lá para o podcast, tá? Vão lá conhecer o canal do Josué, tá bom, pessoal? Porque aqui é uma unificação entre geopolítica e economia. Agora, quer saber mais de economia? Vai lá no podcast. Vai lá no podcast do Josué. Vocês vão curtir pra caramba, gente. Tem coisa muito legal lá, gente. Tem debates bacanas. Josué também é colunista, tá? Ali escreve matérias tanto pro canal Investing, né? Isso, o Conselho Regional de Economia, cada 15 dias sai um artigo meu, e no site investing.com tenho também uma coluna no jornal Gazeta Regional e apresento um programa chamado Josué Coimbra Podcast, toda segunda-feira às 17 horas, ao vivo. E toda sexta-feira, às 22 horas, eu estou aqui no Fala Sério Total. Perfeito, então, pessoal. Hoje, eu vou ser sincero, eu tô cansado, ainda sou muito cansado, tá? O José também falou aqui para mim que ele também estava cansadão hoje, que o dia foi puxado, tá? E ele se livrou de um belo trânsito, porque hoje eu saí de casa, era 1 hora, José, peguei um trânsito, eu cheguei aqui, eram 6h30, tá? Para ir até o Paraíso e voltar. Olha... eu sei como é que é, Ricardo. Tá, hoje foi tenso. Tá? Então, é isso. Pessoal, desejo a todos vocês um bom final de semana. Lembrando que amanhã tem programa. Amanhã nós vamos estar aqui com Mário Del Ferro. Finalmente tivemos que desmarcar da semana passada. Agora marcamos, tá? A agenda do Mário não é fácil, tá? Eu estou tentando encaixar ele aqui no programa, mas amanhã nós vamos ter um programa especial com ele sobre comércio internacional. José, você é meu convidado, se quiser participar amanhã também, tá bom? Uhum. Porque eu acho muito bacana a gente casar economia com comércio exterior, tá? Comércio internacional, para a gente poder analisar isso daqui de maneira mais ampla, tá? E por fim, no domingo vamos ter uma super live a partir das 16 horas, tá? Não vou contar ainda o que é, mas se liguem, tá bom? Porque vamos ter
Aliás, vou falar claramente, tá? Estamos juntando os canais de geopolítica, tá? E vamos todos conversar com Breno Altman, tá? No domingo, tá? Com relação a certas coisas que andaram acontecendo aí com o Breno, que é um grande analista, tá? E acreditem, gente, acreditem. Ele é o grande defensor do povo judeu, não do sionismo, mas do povo judeu, tá? E do povo palestino, tá? Do povo palestino, do povo libanês, tá? Então, gente, eu convido todos vocês aqui, tá? Para a gente poder estar aqui no domingo também, a partir das 16 horas, para a gente conversar com o Breno, bater um papo legal com ele, ver essa questão, o que está acontecendo, tá? Então vamos ter a oportunidade aí de uma super live com diversos canais, tá? Eu estimo aí umas 4 horas de programa, viu, pessoal? Eu já estou me preparando aqui na cadeira para poder tá? Fazer essa super live, beleza, pessoal? Fiquei sentado por quase 35 horas. Não, ainda teve a ida para São José dos Campos. Então foi mais 1h40, 1h40 vezes 2, 4, 12, vai 3 horas. Nossa. Então, gente, foi cansativo, tá? Foi bem cansativo, tá? Mas valeu por cada minuto. A gente vai ainda fazer um programa para falar como é que foi essa viagem para Brasília, tá bom, pessoal? E vai ser super legal, tá bom? Espero que vocês gostem. A gente pretende fazer aí um programa mais amplo para conversar com todos vocês, tá bom? Ainda resolvendo as questões que precisam ser resolvidas, tá? Mas vamos ver aí, combinar aí com o Weller, com o Farinazo, tá? E trazer aí o que foi ali com a Vibras, tá bom? Mas a maior parte vocês já viram, mas tem outra parte que é legal vocês saberem, tá bom, pessoal? Josué, um forte abraço para você e aguardo o seu retorno se você quiser participar amanhã, tá bom?